Eu vou passar então agora a palavra para a Nise, ela Boa vai se tarde. apresentar, e aí eu vou passar aqui uma imagem da organização de hoje, tá? Da sequência de trabalho. Sim. Então, boa tarde a todos. Queria então iniciar saudando, né, a todos os participantes, dando as boas-vindas a todos ao nosso quarto Seminário Saberes em Diálogo do município de Canoas. Então, eu sou a professora Nise, professora de Educação Infantil aqui da Rede Municipal de Canoas. No momento, eu estou diretora, né, de uma EMEI, da EMEI Mundo Mágico. Estou aqui, então, compartilhando essa mediação junto com a Juliane, que vai ficar cuidando, assim, mais da parte técnica, né, ali no chat, nas apresentações, aceitando as pessoas que estão entrando. Então, a gente está trabalhando para que o nosso encontro dê tudo certo no nosso encontro, tá? Os Saberes em Diálogo, essa é a quarta edição, começou em 2016, e tem como um dos objetivos o protagonismo docente, né? Seja ele do professor de sala de aula, o professor diretor, o professor supervisor. Então, esse projeto, ele inclui diagnóstico, planejamento de ações e avaliação de possibilidades reais e concretas pensadas sob a ótica da escola. Na rede, com a rede, para além da rede, nessa edição dos Saberes em Diálogo, a gente conta, então, com a participação de interlocutores externos, né, que são de outros espaços, de outras cidades, de outros estados, de outros países. E no caso, então, aqui da nossa mesa, a gente conta, então, com a participação da professora Ana Margarida, de Portugal, né, ela vai participar, ela vai fazer a abertura, então, da nossa mesa, a apresentação dela, e aí eu vou explicar um pouquinho, assim, de como é que vai funcionar. Então, assim, nós temos na nossa mesa 6 apresentações de trabalho, tá? A gente já tem uma ordem ali, a gente vai só inverter, que a professora Ana seria no final, mas ela vai fazer, então, uma abertura, ela vai começar, então, fazendo a apresentação dela. Cada grupo de trabalho, ou o professor que estiver apresentando o seu trabalho, terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. E aí a gente vai deixar as perguntas, né, as considerações para o final. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou quiser fazer alguma consideração sobre as apresentações, pode ir anotando, que daí no final a gente vai fazer ali, através de inscrições no chat, a gente vai abrir, então, para que todos possam falar. Tá bom? Eu desejo a todos um excelente encontro. Então, a gente vai começar aqui com eu acho que antes eu vou falar, assim, rapidinho, então, quais são as escolas que estão aqui, né? A gente tem aqui a professora Ana Margarida, lá de Portugal, né, de Coimbra. Depois a gente tem a apresentação também da EMF Gonçalves Dias, a apresentação da EMF Santos Dumont, da EMF Jacob Longoni, da EMF Erna Virte e das EMEIs, que daí algumas EMEIs juntas, que é a EMEI Bem Me Quer, EMEI Beija-Flor, EMEI Carrossel e EMEI Vossara. Tá bom? Um bom encontro. Então, eu passo a palavra para a professora Ana Margarida, que vai falar sobre plano de inovação pedagógica. Ok, eu vou tentar apresentar, dê-me só um minuto para abrir a minha apresentação. Sim, pode ficar à vontade, professora. Não muito à vontade, mas isto está difícil de abrir. Ok, só um minuto. Mas eu posso ir falando. Eu sou professora na Escola Secundária Dom Dinis, em Coimbra. É uma escola que tem, para além de ensino básico, também tem ensino secundário. É uma escola que serve uma população extremamente complicada, porque serve uma população de alunos, não só alunos de famílias ditas mais convencionais, mas também alunos institucionalizados, alunos de etnia cigana. Temos vários alunos de estrangeiros refugiados, temos alunos do Brasil também, que vieram para cá viver, portanto temos um grande leque de coisas. Eu não sei se estão a ver a apresentação, porque eu estou a tentar. Conseguem ver a minha apresentação, não? Ainda não. Ainda não. Margarida? Sim. Aí na tua tela, se tu vai ver, tu tens a apresentar agora. Mas eu estou a clicar no apresentar agora e agora Tela já inteira. está. Isto não estava...
Aí, assim, antes de tu fazer isso, a tua apresentação, tu vai lá no teu arquivo, abre ela, abre ela, a tua apresentação. Eu sei, já está? Ah, Não. tá. Já está? Não, é que estava Ainda não difícil de abrir. entrou. Nós usamos também usamos o Google Meet cá em Portugal. Ah, E ok. usamos muito na escola Ah, até. agora Mas está era com abrindo. alguma dificuldade em abrir. Pronto, então Agora este Agora sim. é o aspecto exterior da minha escola, só para iniciarmos um bocadinho. E a minha escola, como eu estava a dizer, é uma escola que tem várias ofertas formativas. Tem o ensino básico, que é para alunos desde os 12 aos 15 anos, mais ou menos, partindo do princípio que eles fazem um percurso sem reprovações, em que temos os 7º, 8º e 9º ano, e depois temos o ensino secundário também. Hoje vou falar-vos, não destes cursos todos, obviamente, porque não havia lugar para isso, mas vou falar-vos de um plano, que é o Plano de Inovação Pedagógica, que é um plano que tem um regime de exceção. Portanto, as escolas têm que apresentar este plano ao Ministério da Educação e segue uma série de trâmites até ser aprovado. Portanto, tem que ter uma fundamentação científica e pedagógica muito, muito rigorosa. Este plano de inovação pedagógica, eu estou intimamente ligada a ele porque, para além de ser professora de 2 das disciplinas do plano, que são a Cidadania e Desenvolvimento e a Oficina de Trabalho de Projeto, também tenho como função ser diretora de turma e coordenar o plano. É necessário que se perceba que eu não sou desta área, sou professora de Física e de Química, mas todas estas disciplinas, como Cidadania e Desenvolvimento e Oficina de Trabalho de Projeto, podem ser lecionadas por qualquer professor de qualquer área, desde que tenha horário e que esteja responsável pela turma. Eu, como diretora de turma, eu começo já por dizer isto, porque depois vou explicar alguns pormenores, tenho a responsabilidade de fazer reuniões de articulação semanais com os outros professores, reunir-me com a assistente social que articula com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com o Tribunal de Menores e outras instituições, e depois temos as reuniões de avaliação normais ao longo do ano e também reuniões mais ou menos regulares com o Ministério da Educação. Como eu vos disse, como veem aqui, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e Tribunal de Menores, indicia imediatamente que são crianças que têm vidas muitíssimo complicadas e que vivem em situações muitas vezes de pobreza ou de abandono, etc. Este plano de inovação pedagógica tem como objetivo, no fundo, tentar reintegrar e trazer os alunos de volta à escola. São alunos com risco de abandono muito grande e o nosso objetivo é que eles voltem à escola. Logicamente, como eu vos estava a dizer, segue requisitos e esses requisitos estão estabelecidos nas portarias que são emitidas pelo nosso Ministério da Educação. Atenção que este programa, este plano, não é um plano feito de qualquer modo, é um plano feito para alunos para quais todas as respostas que tivemos até agora não funcionaram. Portanto, eles já passaram pelo ensino regular, não funcionou, não conseguimos que funcione devido às suas dificuldades de várias ordens, então este plano é autorizado com essa base. Então, quais são essas questões que nós encontramos? Então, neste caso, deste plano, foi aplicado a alunos do 8º nível, do 8º ano, que tinham reprovado, ou seja, alunos que já o ano passado tinham estado no 8º ano, e também para alunos do 7º ano que iriam transitar para o 8º, mas não conseguiam. Então, transitaram em situação especial para poderem constituir esta turma. Como veem, são alunos, está aqui bem patente as situações que eu já referi, para além daquelas que eu tinha dito, também estamos a falar de dificuldades de aprendizagem e situações comportamentais. Temos alunos que, ao dizer-vos que são acompanhados pelo Tribunal de Menores, percebe-se imediatamente que há aqui situações de delinquência, situações de alunos com vidas completamente desestruturadas, famílias difíceis, enfim, muito difícil, como devem imaginar. Digamos que é para as crianças, vou usar uma palavra entre aspas, de última linha, são aquelas crianças que têm tudo mal, que corre tudo mal. O que é que nós fizemos então? Fizemos uma turma
juntámos os 2 níveis, portanto, alunos de 7º e de 8º ano, num grupo muito reduzido. Posso-vos dizer que inicialmente a turma era constituída por 11 alunos, um dos alunos saiu da escola, 3 alunos estão em parte incerta, não sabemos deles, as instituições não sabem deles, com exceção de uma das meninas que este fim de semana soubemos que ela tinha sido mãe, portanto voltou a aparecer no sistema. Não conseguíamos sequer seguir o fio à meada de onde ela estaria, e a verdade é que ela estava grávida e foi mãe com 17 anos este fim de semana. Portanto, dá para perceber que realmente as coisas são complexas. Isto é uma medida transitória. O que é que se espera com este plano? Espera-se que eles frequentem estas aulas, que já vos vou explicar como é que funcionam, que esperamos que eles frequentem estas aulas e que durante o ano letivo, se for possível, voltem a integrar o percurso regular. É esse o nosso objetivo. Se é fácil e se vai acontecer, para ser honesta, muito dificilmente para a maior parte dos 7 alunos que ainda estão a frequentar. Conseguiremos que 1 ou 2 voltem ao regular e os outros será extremamente difícil. Portanto, a partir de manter-se-ão num plano deste tipo. O que é que nós queremos fazer então? Fazer com que eles voltem à comunidade escolar, que eles aprendam, evitar o insucesso, motivar os alunos a cumprir a escolaridade obrigatória, que em Portugal é de até aos 18 anos ou até a conclusão do ensino secundário, fazer com que eles queiram ter um projeto de vida, diminuir a disciplina, que é enorme, e combater a falta de assiduidade. Esta falta de assiduidade é muito grande, por exemplo, em alunos de etnia cigana, que têm vidas muitas vezes itinerantes, que vendem em feiras e em mercados, e muitas vezes os filhos acompanham os pais e eles acabam por não estar presentes na escola. Curiosamente, nesta turma, temos 7 alunos, 2 deles são de etnia cigana, mas são 2 garotos de etnia cigana completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver, porque são alunos extremamente corretos, educados, faltam algumas vezes, mas de qualquer modo não faltam, digamos que numa situação extrema e pronto. E queremos também que estas pessoas todas se envolvam, as famílias se envolvam e se preocupem com os filhos. E a verdade é que nós vamos conseguindo fazer com que eles vão à escola e falem connosco. Em termos de plano curricular, o plano curricular em termos de carga horária é exatamente igual ao currículo normal, ao currículo regular. Como veem, eles têm 3 línguas, português, inglês e francês. Têm História e Geografia que funcionam em parceria com os 2 professores em sala de aula, têm Cidadania e Desenvolvimento comigo, Matemática, Físico-Química e Ciências Naturais, que também funciona em parceria em sala de aula, e depois têm a oferta da escola, digamos, que foram disciplinas feitas propositadamente para estes alunos. Uma delas robótica, outra tecnologia mecânica e depois tem a parte de desporto e vida saudável, educação física, tal oficina de trabalho de projeto que sou eu que também dou. Este plano e esta matriz curricular tem que ser exatamente igual à do ensino regular em termos de carga horária. Porquê? Porque, como eu vos disse, se nós pretendemos que os alunos voltem ao ensino regular, eles não podem ter menos formação, nem um currículo diferente dos outros alunos. Como é que nós então operacionalizamos isto? Simplificando. Obviamente que não damos as matérias com o mesmo grau de dificuldade que damos no ensino regular. Portanto, temos que adaptar os conteúdos às facilidades e dificuldades destes alunos. Uma das maneiras que nós arranjámos de fazer isso foi, em Portugal existe digamos que um projeto abrangente e que tem interdisciplinaridade e participam as disciplinas que estiverem interessadas e que fizerem sentido, não é preciso participar em todas as disciplinas. Portanto, e este ano o tema é Um Outro Mundo é Possível, Ver com o Coração, e a obra que está a ser trabalhada é uma obra que vocês certamente conhecerão, do Jorge Amado, que é O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Este domínio de articulação curricular permite-nos trabalhar com os alunos todos de uma maneira que vá mais ao encontro do que eles gostam. Portanto, nas aulas eles têm que trabalhar os conteúdos, nesta parte das DAC, numa parte da aula e comigo, depois, trabalham estes temas. E vou-vos dar um exemplo. Esta é a obra que eles estão a trabalhar. Em tecnologia mecânica vão fazer objetos tridimensionais que tenham a ver com os personagens do livro.
Por exemplo, em robótica, a mesma coisa. Em português, francês e inglês, escrevem histórias, fazem bandas desenhadas, fazem cartazes, fazem colagens, etc. Em oficina de projeto e cidadania e desenvolvimento, eu passo algumas horas com eles por semana a desenvolver e a concluir os trabalhos que foram iniciados nas outras disciplinas. Todo este processo envolve também a biblioteca escolar, ou a rede de bibliotecas escolares do país, e o Plano Nacional das Artes e outras entidades. Portanto, temos aqui uma interdisciplinaridade, toda ela feita de maneira a ir ao encontro do que eles conseguem fazer e daquilo que eles gostam de fazer, porque de outra maneira é completamente impossível tentar ensinar estes meninos e esta menina, porque na turma há uma rapariga, porque são realmente crianças com muitas dificuldades. Só para vos dar um exemplo, em cidadania e desenvolvimento, para além dos temas que eu estava a dizer que tratávamos, ou seja, para além desta articulação curricular que nós fazemos, também tratamos do desenvolvimento sustentável, do ambiente e dos mídia. Em oficina de projeto, o que é que nós fazemos? Trabalhamos na biblioteca, com o clube de leitura, com o Plano Nacional das Artes, com a rede de bibliotecas escolares, etc. Tudo isto sempre com o objetivo de articular o melhor possível todos os conteúdos de todas as disciplinas. Porque, por exemplo, na mecânica são abordados conteúdos de matemática, também conteúdos de português, porque eles têm que ler excertos da obra para depois traduzir esse excerto para uma peça palpável, digamos. Portanto, é um trabalho muito complexo, mas muito gratificante, quando percebemos que há alunos que, por lhes ser oferecida uma oferta formativa diferente, conseguem fazer alguma coisa que de outra maneira não conseguiriam, e que exige, obviamente, muita gente a trabalhar. Trabalho colaborativo por parte dos docentes, como eu vos disse, reunimos semanalmente, ainda falo com os meus colegas constantemente, em todos os intervalos das aulas, em todos os bocadinhos que temos livres. Fazemos um apoio individualizado o mais que podemos em relação aos alunos. Fazemos avaliações constantes, ou seja, todas as semanas me é dito o que é que os alunos conseguiram fazer, porque sou eu que aglutino toda a informação. Temos que também prevenir os comportamentos. Temos 2 alunos especialmente que têm comportamentos disruptivos muito graves. Um deles está a ser acompanhado por uma psicóloga, é acompanhado também pela CPCJ, pelo Tribunal de Menores, pelo médico de família, etc. E depois tentamos fazer esta tal transversalidade, esta interdisciplinaridade. Outra das coisas, como perceberam com alunos tão complexos, é o desenvolvimento de hábitos de cidadania, e para isso contamos com o Gabinete de Psicologia da escola, com a assistente social da escola e com a equipa multidisciplinar, que também temos na escola. Espero não ter sido maçadora e não ter ultrapassado o meu tempo. Obrigada, professora. Muito obrigada pela tua colaboração na fala, né, falando sobre esse projeto realmente inovador, né, como tu disse lá no início, vocês se propuseram a fazer algo que nunca tinha sido feito ou que não tivesse dado certo, né, então, através, assim, de atividades diversificadas atrativas, né, de modo interdisciplinar, tentar, então, trazer esses alunos de volta à escola. Se não ligar o microfone, não funciona, né? Eu sei que a gente deixa as perguntas para o final, mas como a professora Ana Margarida talvez saia um pouquinho antes, eu vi que surgiu ali uma pergunta se Portugal já está com aulas presenciais. Nós estamos com aulas neste momento estamos com aulas presenciais e dificilmente deixaremos de ter. O que está a acontecer é que quando há situações de Covid, as pessoas estão em casa, que vou-vos dizer, não tem mal nenhum, é o meu caso. Eu estou em casa a trabalhar, mas estou de baixa porque realmente fui uma das pessoas sou uma das pessoas que contemplada com o vírus. Portanto, nós não temos as escolas a fechar, a não ser em situações, por exemplo, no meu caso, não estive em uma situação de risco com alunos, não houve necessidade de isolamento, mas há escolas em que estão em isolamento. Agora, só nessas situações é que os alunos têm aulas em casa, porque tudo o resto é presencial.
tudo, absolutamente tudo. Muito obrigada. Então, Então, a gente vai dar sequência, né, aos relatos, e eu vou chamar agora, então, a professora Carla Dias da Silveira, da MF Gonçalves Dias, que vai falar sobre os componentes do RCC no ensino remoto da educação física, um relato de experiência através de elementos da gamificação com a plataforma Google for Education. Eu só vou pedir para a professora Ana Margarida encerrar a apresentação dela, para próxima poder compartilhar sua tela. Ok, mas está ainda a apresentar? Ainda está. Eu peço, então eu vou retirar, peço desculpa, é que está aqui qualquer coisa que não está, não me deixa desligar, peço desculpa. Já desapareceu, não? Ainda não. Já está? Parar a apresentação. Agora? Aí, agora vai parar. Eu estou a tentar, isto é que não está a responder, mas eu estou a tentar. Ai, meu Deus. Eu estou a clicar no parar de apresentar e não para. Eu posso é sair da sessão e voltar a entrar, porque já estou a ver que isto não está a funcionar. Pode ser, professora. Agora saiu. Então, eu vou sair. Agora deu. Agora já deu, pronto. Ok. Já, peço colega... desculpa, mas isto não sei porque não está a responder o computador. Não foi nada. Até já, então. Até já. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim, ok. Então, vou começar minha apresentação, então, pessoal. Deixa eu cronometrar o tempo, que o tempo é curtinho, então eu tenho que botar no relógio para não me passar aqui. Tentar não me passar. Só coloca ele em modo de apresentação. Vou colocar. Fica maior. Ok. Deu? Para mim tá pequeno já coloquei aqui. Em modo. Mas para mim aqui tá em modo de apresentação. Ainda continua? Vocês estão enxergando metade da tela, a apresentação dela, ou pequenininho, como nas fotos? Pequeno. Pequeno, como nas fotos. Pequeno. Mas é porque pode, por favor, ali, cancela a apresentação e abre de novo? Ok. Uhum. Vou compartilhar de novo, então. E agora? Agora sim. Entrou? Entrou. Ok, peraí, deixa eu pegar meu tempo, não dispara o relógio aí. Por favor. Bom, são 10 minutos, tem que ser de flash, né? Total aqui. Bom, boa tarde a todos os colegas da rede, agradeço a possibilidade de estar aqui e compartilhar um pouco das minhas práticas e poder estar pensando um pouquinho nas tecnologias na educação. Sou a professora Carla Dias, da MF Gonçalves Dias, atendo as turmas do 1º ao 6º ano, e há 3 anos eu pesquiso cultura digital na educação. Esse é meu 2º ano no Saberes, em Diálogo. O ano passado, no Seminário dos Saberes, eu apresentei um projeto, não sei se vocês dá para ver, acho que dá para ver, que foi o projeto Marriage Cub, e eu terminei a minha fala convidando os colegas ao novo futuro da educação, né, que era o Cubo. E esse ano, então, mal saberia eu que esse futuro viria muito rápido, devido à pandemia. Esse ano, então, eu trago aqui para vocês, uma carta, né, um símbolo, que é o Coringa, no jogo de cartas, e eu instigo vocês, então, a refletir comigo sobre essas possibilidades aí dentro dos jogos. Então, colegas, o meu tema, ele é os componentes do RCC no ensino remoto, da educação física, um relato de experiências através de elementos da gamificação, com a plataforma Google for Education, né? Esse tema, ele veio da minha inquietação em querer saber como
que eu iria transformar uma aula que é totalmente presencial e totalmente corporal, como educação física, em uma aula remoto. Como que isso aí ficaria, né? Sabendo que o aluno, nesse momento em casa, ele tem muitos estímulos que chamam a atenção dele o tempo todo, e eu fiquei percebendo como que a minha aula seria atrativa a ponto de concorrer com tudo isso que eles têm em casa. O meu diálogo, ele provém de dois pensadores, Paulo Freire e Foucault, só que eu não vou não vou me ater a referências e a citações, mas saibam que todo o meu trabalho, ele é dado os créditos, as fontes das informações onde eu busco. Aqui eu tenho apenas um recorte do meu trabalho, do meu projeto, já que foram 6 meses de dedicação e estudos. Então, eu trago algumas definições muito rápidas, dizendo que a gamificação nada mais é do que usar elementos dos jogos na construção do conhecimento. Isso não quer dizer que eu vá jogar um videogame dentro da sala de aula, né, com o meu aluno, mas sim eu vou trazer a mecânica dos jogos para uma metodologia de ensino. Então, pessoal, a ideia... Opa, desculpe, deixa eu voltar aqui. A ideia inicial, então, foi eu elencar um rol de objetivos principais para a minha aula e estruturar um esqueleto, para estruturar esse esqueleto aqui, estruturar um esqueleto para que eu visualizasse... Deixa eu ver, eu acho que eu pulei um, peraí. Desculpa, eu pulei um. A ideia inicial, então, foi elencar um rol de objetivos principais para a minha aula e estruturar um esqueleto para que eu visualizasse e fizesse as escolhas dos conteúdos da RCC para ser usado com os aplicativos dentro da plataforma Google for Education. Tive o cuidado... Oi? Tive o cuidado, então, para desenvolver uma aula que fosse offline, que pudesse ser impressa, e outra online. Ao lado aqui, então, eu fiz aqui essa estrutura da aula, como é que ela ia ficar junto depois nas atividades desenvolvidas, né? Após essa parte inicial, então, eu montei uma narrativa de um jogo através de PowerPoints com hiperlinks. Isso aí não é um aplicativo, é um jogo totalmente analógico e ele foi totalmente construído. Ele foi lançado nas redes sociais, com regulamento, a participação nesse formato de aula, ela não era obrigatória, era por adesão, porque a gente tinha o respaldo da aula impressa também, que o aluno ia buscar na escola. A adesão, então, ela era espontânea, totalmente espontânea. A aula sabendo, a gente sabia que a aula impressa, ela era muito mais enxuta, né? Mas a gente tinha que disponibilizar também para poder privilegiar todas as realidades. Eu tinha uma hipótese inicial de que a versão online seria muito mais atraente do que a versão impressa, e isso aí, no final da pesquisa, ela foi comprovada. Toda atividade registrada e enviada, ela era revertida em pontos. Eu usei vários gatilhos, que são os baits, que são sistemas que a gente cria para manter a motivação do aluno, como os joias virtuais, fases, níveis, temporadas, premiações. E me utilizei também de elementos motivacionais de divulgação nessa área aqui, nesse slide. Os alunos, eles eram ranqueados semanalmente dentro de uma rotina, cada um tinha o seu avatar, com o seu nível, a sua fase, com a sua pontuação. Nós tínhamos também sistemas de selos motivacionais diretos através da veiculação nas plataformas de mensagens de WhatsApp, os cartazes com as passagens dos níveis também, e foi feita a premiação ao final do game, com medalhas de participação do 1º ao 10º colocado.
que todo o percurso dele no jogo fosse recompensado e valorizado, né? Aqui nesses slides, as aulas, elas eram feitas por um convite inicial através de templates coloridos, onde eles eram chamados para explorar a aula da semana, através dos cards, que eles eram interativos através de interlinks, onde o aluno ia com o dedo, com o mouse, ele clicava na tela ali, ou enfim, e ia buscar a atividade da aula através das plataformas. Tinha plataforma de vídeo, de voz, de jogos digitais, de jogos analógicos, de redes sociais, de diários de bordos e de arquivos. Então, praticamente, aqui eu fiz um recorte só de algumas partes da minha aula para mostrar para vocês. A aula, ela era nesse formato. A criança, então, ela viajava através da narrativa, que ia clicando nos cards para ir diretamente à atividade. No primeiro caso, eu usei Escola Games, é um site gratuito. No segundo, eu fui para o Google Drive, que é da plataforma, né? E criei ali um álbum de fotos, onde exatamente um diário com uma secretaria, onde tinha os portfólios deles, cada aluno clicava, ia diretamente para a sua pastinha de aula, e dentro da sua pastinha de aula, ele tinha lá todinha a sua trajetória dentro dessa aula, toda a sua trajetória dentro da aula, dentro dessa temporada de aula virtual. Além disso, também, ele poderia ver as atividades dos outros colegas, também ele tinha essa possibilidade exploratória, tá? O Drive como armazenamento e como sincronização. A gente tinha também o Peer Deck, que é um diário de bordo interativo, com perguntas que chegam simultaneamente depois ao professor, é online direto. O Goniro e o Cloud Audio também, um é game de movimento, o outro é os áudios que eu gravava, fazia as narrativas da escola. O Meet, como a videoconferência, trazendo para a sala de aula, tudo isso com os cards interativos, eles iam sendo jogados para essas atividades. Os feedbacks das famílias, que foram muitos feedbacks, assim, super interessantes mesmo, né? Os feedbacks na rede social, as chamadas ali para as plataformas digitais. Então, o resultado final da minha pesquisa, ele se encontra aqui, ela foi feita através do Google Formulários. Eu, inicialmente, pedi para os alunos que eles não se identificassem, até para que não colocassem nome, só colocassem a turma, nem se era quarto A, quarto B, nada, era só turma, para que não intimidasse, não incomodasse eles em dar respostas boas. Eu queria, sim, algo real e fidedigno. E fui perguntando a primeira pergunta era como é que eles se sentiam das atividades gamificadas no ensino remoto. Ele nos trouxe que se entusiasmavam muito, ficavam muito alegres. A outra pergunta foi o que chamava a atenção deles na aula. Eles me trouxeram que as aulas eram diferentes da folhinha, era diferente do livro, e durante o período eu também investiguei se eles tinham aprendido algo diferente ou algo a mais. A grande maioria diz que aprendeu muita coisa. E depois de 2 meses finalizado esse projeto, que durou bem 16 meses, eu fui até a plataforma do YouTube, onde eu tenho canal, e identifiquei 839 visualizações no período de 365 dias, que era no período seria desse ano, e o mais interessante disso nem é o número de visualizações, é sim, nesse período aqui, esse gráfico final, mostrando para a gente que no período da gamificação, o aluno atingiu ápices, né, de visualizações, e as curvas foram muito satisfatórias, perto, infelizmente, da retomada da folhinha e da aula impresso que a gente está voltando a fazer, porque o trabalho da gamificação, ele tinha um tempo, ele durou esse tempo, e agora a gente volta para a atividade normal. E aqui embaixo você vê a diferença brusca de queda, realmente, no interesse dos alunos pelo tradicional. Não estou discordando do tradicional. Estou querendo ver uma outra forma
de ensino. E eu finalizo aqui a minha aula só trazendo essa cartinha para vocês e dizendo o seguinte, pessoal, termino a minha fala convidando todos os meus colegas da rede a usarem esse Coringa aqui, esse Coringa como uma gamificação na aula de vocês, como uma carta de gamificação, para que as aulas de vocês se tornem muito mais engajadoras, desafiadoras, motivadoras. Muito obrigado, passei 2 minutos, desculpa. Obrigada, professora Carla, bastante comentários ali no chat, né, parabenizando pelo teu trabalho. Trouxeste bastante possibilidades, né, de trabalho com a tecnologia na educação, que realmente, assim, acelerou a nossa, a necessidade da gente poder estar se inteirando, então, com esses meios tecnológicos com as crianças. E principalmente ali do resultado positivo, né, do final, que realmente, assim, é a linguagem dos jovens, né, e a escola, ela precisa estar dialogando dessa forma. Parabéns, muito obrigada. Lanise e pessoal, a sensação é que, assim, a gente teve uma imersão aí na tecnologia, né, ao longo dessa quarentena, mas escutando a Carla falar agora, a sensação é que eu não imergi o suficiente, porque ela trouxe tantas possibilidades que parece que eu não conheço muitas dessas possibilidades ainda, né? Exatamente. A gente vai dar sequência agora, então eu vou chamar o grupo de professores da MF Santos Dumont, professora Bruna Medeiros, Caroline Lopes, Fábio Rosa, Paula Tatiane e Selma Regina. Isso, acho que eu não esqueci de ninguém. Eles vão falar sobre estrelas além do tempo, discutindo questões de gênero e raça nas ciências. Então, com vocês. Oi, boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim, boa tarde. Pessoal, eu peço desculpas, eu vou deixar minha câmera fechada porque a minha internet está péssima e para eu não ser derrubada, então eu vou deixar a câmera fechada. Me apresento, então, eu sou a professora Caroline, da MF Santos Dumont, aqui de Canoas, e eu vou começar, então, contando um pouquinho, né, a respeito do nosso projeto Estrelas Além do Tempo, discutindo questões de gênero e raça nas ciências. Já está passando para vocês a apresentação? Está. Passando. É que para mim ainda não está passando, mas pode passar o próximo slide então, Paula, tá? Pessoal, então o nosso projeto começou lá na escola, na verdade, de uma vontade, né, que nós tínhamos de trabalharmos juntos de uma maneira mais interdisciplinar e de relacionar os conteúdos, né, trabalhado em cada disciplina. A gente... Putz. Bom, enquanto a Carol volta, então, meu nome é Selma, eu também faço parte do grupo, e a gente, então, tinha essa vontade de trabalhar juntos. Nós, então, por questão de afinidade, por aproximação, nós integramos as disciplinas de ciência, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática no projeto, né? Nós começamos esse projeto e desenvolvemos ele já há 4 anos, com os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Paula. Ok, então, vou dando continuidade, eu sou a professora Paula, sou professora de matemática, e nós iniciamos, então, o projeto no ano de 2017, com o filme Estrelas Além do Tempo, né? Inicialmente, nós professores assistimos e encontramos no filme possibilidade de trabalhar muitas coisas, de desenvolver muitos assuntos. E para quem não assistiu, fica a recomendação, que o filme é muito bom. Infelizmente, ele saiu do catálogo da Netflix,
mas ele é um filme muito interessante, baseado em fatos reais. Então, no decorrer dos anos, 2017, 2019, né, porque, enfim, 2020 foi um ano atípico, nós tivemos sempre o início do projeto com o filme, onde nós fazíamos sessões comentadas com os alunos, e o encerramento do projeto com um lançamento de foguetes, onde nós brincávamos com os alunos de NASA, né, porque o filme, ele retrata a história de 3 cientistas, 3 mulheres negras, que foram fundamentais para a questão da corrida espacial dos Estados Unidos. E, então, os conteúdos abordados dessa parte de matemática, química e física são extremamente avançados, né, na questão de lançamento de foguete. Então, nós fazemos uma versão mais simplificada. Então, começamos com o filme e terminamos com essa experiência do lançamento de foguetes. O que acontece no meio do projeto teve algumas mudanças no decorrer dos anos. Então, nós já tivemos a questão da escrita de artigo, de seminários sobre a questão racial nos Estados Unidos e no Brasil, um subprojeto Mulheres que Inspiram, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, uma visita para o Museu da URGS no ano passado, que teve uma amostra de trabalhos que falava dessas cientistas do filme, e também falava sobre as mulheres na computação. Também teve um ano que, no ano passado, um grupo de alunos participou da FEMUCITEC com um trabalho intitulado Onde Estão as Pessoas Negras na Escola Santos Dumont. Então, a parte da construção e do lançamento do foguete, nós nos inspiramos numa experiência do Manual do Mundo, que é foguete caseiro de vinagre e bicarbonato de sódio. Tem disponível no YouTube, nesse canal Manual do Mundo, todo o passo a passo, tanto da construção como do lançamento. Então, os foguetes, eles são construídos com garrafa PET, cartolina, nós construímos na aula, e o lançamento acontece nos sábados letivos. Então, já é um evento, essa questão do lançamento. Os alunos do 9º ano ficam na quadra, né, porque nós precisamos de espaço, né, porque acontece uma reação aí mesmo para o lançamento. E fora da quadra, nós temos uma plateia que fica ansiosa e comemorando cada lançamento que dá certo. Então, nós temos todos já uma organização, né, dos alunos, eles já esperam para esse dia do lançamento, porque já foram 3 anos, né, que nós estamos fazendo isso. E tem toda uma questão de cuidado ali, nessa foto da esquerda, as duplas estão colocando os foguetes, porque tem que cuidar para o vinagre e o bicarbonato só reagir na hora certa, que não tem ninguém perto, né, para ninguém se machucar. Mas é bem divertido, bem interessante. A gente consegue, então, analisar na parte de ciências, a prof. Caroline trabalha com essa questão das reações químicas e físicas para que ocorra o lançamento. Na parte de matemática, eu faço também análise do trajeto do foguete, que é um projeto parabólico, a gente consegue fazer relação com a equação do 2º grau. Na foto da direita, tem umas imagens do subprojeto Mulheres que Inspiram, onde cada aluno precisa adotar uma cientista. Pode ser uma das cientistas apresentada no filme, né, porque são 3, ou outras cientistas que estão no livro 50 Cientistas Mulheres que Mudaram o Mundo. Então, eles, né, isso leva um tempo, eles precisam olhar e folhear o livro, escolher, assim, porque a gente espera que eles realmente tenham uma identificação com essa mulher inspiradora que eles estão escolhendo. Então, essa escolha pode se dar por alguma questão da vida, algo que tenha acontecido na infância, na adolescência dessa cientista, ou pela área de conhecimento, pela área de formação. Então, eles escrevem uma pequena biografia da cientista, e do outro lado do porta-retrato, eles escrevem sobre eles, né, o porquê que é que eu escolhi essa cientista, o que é que nela me inspira para a minha vida, para os meus sonhos, para as minhas ambições futuras. E essa fotinha, então, é dessa exposição Enigma, Mulheres na Computação. É uma exposição que aconteceu no Museu da URGS, no ano passado, que, de uma maneira artística, até mesmo com lixo eletrônico, apresentava algumas mulheres que são excluídas da história, mais focada da computação, que foram fundamentais, né, para o avanço da computação, mas muitas vezes não são lembradas. E também, nesse mesmo dia, eles participaram de uma oficina das mulheres que descobriram o universo. Então, falava das cientistas do filme e outras cientistas, fazendo um paralelo também com os tempos de hoje, né, trazendo alguns dados bem preocupantes, bem
né, vou dizer até tristes, assim, do baixo número de meninas que entram nos cursos da computação e mais baixo ainda o número de meninas que se formam, né, discutindo um pouco o porquê que é que isso acontece. E uma preocupação que nós temos também com o projeto, esse projeto Estrelas Além do Tempo, é que quando nós trabalhamos o filme, nós iniciamos com o filme, a história, ela se passa na década de 60, né? E hoje, né, nós trazemos dados atuais, assim, ao menos a nível de mundo e a nível de Brasil, já se avançou, já se melhorou na participação feminina, na questão também de raça, porém, muito ainda se tem para avançar, né? Quando a gente vê questões de dados de escolaridade, dados de questões salariais, as diferenças ainda são muito grandes, então temos muito enquanto sociedade para avançar. Oi, gente, eu sou a professora Bruna, professora de inglês na MF Santos Dumont. Daí, então, falar sobre o ano de 2020, que foi o 4º ano de realização do nosso projeto. Com a suspensão das aulas presenciais e o início do ensino remoto, esse nosso projeto sofreu algumas alterações. Uma delas foi que os alunos tiveram que assistir o filme nas suas casas, dentro das suas possibilidades. Nesse ano, esse projeto foi desenvolvido no mês de setembro, e uma novidade muito legal foi que todas as disciplinas da área puderam participar desse projeto, tanto no planejamento quanto na execução das atividades. Nós, os professores, nos baseamos nas competências gerais da base. Daí, uma vez por semana, nós enviávamos o material para os alunos pelo Google Sala de Aula, pelo site da escola, e uma versão de material impresso para os alunos que não têm acesso à internet. Além disso, uma vez também por semana, aulas no Meet. Como vocês viram, né, o encerramento do projeto, ele se dava com o lançamento dos foguetes. Mas, dentro desse contexto de pandemia e também por uma questão de segurança, essa atividade foi suspensa. O encerramento do projeto, nesse ano, se deu com a apresentação de um seminário. Na disciplina de língua portuguesa, ao longo desse mês de setembro, se trabalhou o que é um seminário, o objetivo de um seminário, como pesquisar dados confiáveis, como resumir informações, resumir textos, e foi proposto 3 grupos de trabalho. Acabaram se formando 2, que está ali. Grupo 1, igualdade de gênero, grupo 2, o negro no mercado de trabalho. Cada um desses grupos tinham questões norteadoras. O que os alunos tinham que fazer? Eles tinham que ler cada questão de cada grupo, eles tinham que se inscrever num grupo de sua preferência, entrar em contato com os alunos que se inscreveram no mesmo grupo, montar uma apresentação no Google Apresentações e na última semana de setembro eles tinham que apresentar o trabalho no Google Meet. Daí eles tiveram, né, essa oportunidade de explorar e manusear os recursos tecnológicos, recursos esses que vários professores começaram a usar esse ano também, e que talvez em sala de aula a gente não tivesse tido a oportunidade de explorar, mas eles tiveram essa oportunidade e conseguiram trabalhar também a questão da autonomia. Daí as contribuições das disciplinas em 2020. Daí ali tem os temas nesse quadro e as disciplinas que trabalharam cada um desses temas. Daí vocês podem dar uma olhada. Por exemplo, Guerra Fria, se trabalhou na disciplina de História, Geografia e Língua Inglesa. Corrida Espacial, História e Geografia. Essa questão da interdisciplinaridade fez com que os alunos vissem as disciplinas de uma forma não tão fragmentada e que eles pudessem relacionar conceitos. Pode passar, Paula? E aqui nós temos o registro do seminário de 2020, foi, assim, bem gratificante, bem emocionante mesmo, porque foi uma coisa que eles que correram atrás, eles que se viraram sozinhos, foi, assim, bem gratificante. Bem, e aí, então, para sintetizar, para falar um pouquinho, assim, resumidamente do nosso projeto, né, nós percebemos, depois de 4 anos trabalhando, né, sobre esses assuntos e em torno dessa temática, nós percebemos o amadurecimento e a evolução do nosso projeto, né. Então, quando a gente passa a falar sobre gênero e sobre raça, o aluno ocupa um lugar de fala, né? Ele se identifica com aquelas personagens negras que sofreram preconceito, mulheres, né? E aí, se a gente vai fazendo recorte, né? Cada vez mais a gente percebe que
a questão do preconceito e da dificuldade para alcançar as coisas vai aumentando de acordo com a raça e com o gênero, né? Vai se tornando cada vez mais difícil. E aí o aluno passa, então, a cada ano esperar este projeto e, durante o projeto, ter o seu lugar, o seu entendimento e o seu lugar de fala. O nosso trabalho também evoluiu no sentido de garantir este ano, pela primeira vez, um trabalho com todas as disciplinas do currículo, né? Todas as disciplinas do 9º ano. Além disso, nós temos a questão da participação nos saberes, que nós sempre tínhamos a ideia de inscrever o trabalho, mas não fazíamos, né? Só que eu acho que foi muito bom a gente esperar, porque a gente já tem um trabalho mais maduro para apresentar, e a gente ganhou muito com os saberes em diálogo, né? Primeiro, a gente ganhou com as discussões muito ricas no grupo Identidade e Diversidade, né, que foi maravilhoso participar. Depois, a gente acabou recebendo o convite para participar da primeira reunião ampliada de Saberes em Diálogo, em que a gente expôs para a rede, né, o nosso trabalho. Na sequência, a gente recebeu um convite para a autoformação do grupo Negra Cor, que foi fantástico e que nos inspirou também a pensar o projeto para o próximo ano. E, finalmente, a escrita do artigo, que foi uma prática coletiva, né? E a apresentação no dia de hoje, né? Então, foram várias etapas e várias coisas que nos ajudaram, assim, que a gente viu que a participação nos saberes nos auxiliou. E aí nós trabalhamos com as perspectivas para o projeto, né? A primeira perspectiva e principal é a questão da continuidade do projeto no próximo ano. Claro que com algumas melhorias, né, e alterações, porque a gente faz isso todos os anos. Nós também passamos a pensar, a partir dos saberes em diálogo, né, a partir dessa escola pesquisadora, do aluno pesquisador, enfim, a gente começou a pensar sobre a questão de gênero e raça com outros alunos da escola, com outros anos, né, e também passamos a projetar, talvez, um trabalho de formação dentro e fora da escola, inspirados mesmo no grupo Negra Cor, e refletir a partir dos projetos interdisciplinares na escola e com outras escolas, quem sabe. Então, as perspectivas são muitas, a gente pretende continuar e investir cada vez mais nesse projeto. Peço desculpa que nós avançamos no tempo, perdão aos colegas, e muito obrigada por esse espaço para a gente expor o nosso trabalho. Obrigada. Eu quero agradecer e chamar a atenção, claro que a gente vai conversar no final um pouquinho, o quanto vocês conseguiram valorizar justamente essa intersecção, sabe? Que tanto a gente fala hoje dentro dos estudos de relações de gênero e raça, sabe? Vocês estão trabalhando não só relações de gênero ou uma educação antirracista, mas dando visibilidade para mulheres negras, cientistas com uma posição de destaque que foram invisibilizadas. Então, assim, realmente muito bom. Sim, parabéns. E também por não terem desistido, né? Elas falaram que o trabalho vem numa crescente, né? Os professores, eles foram se agregando ao projeto e ficou, então, em aberto daqui a um pouco para se expandir para outras escolas também. A gente vai dar continuidade. Eu vou chamar, então, agora é uma dupla de professoras da MF Jacob Longoni, a professora Gabriela Franco e Mariana Leonard. Acho que é isso. Elas vão apresentar o trabalho. A docência compartilhada como promotora de horizontalidades nas aprendizagens. Isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Boa tarde a todas e a todos que estão presentes. Eu vou compartilhar aqui e a gente vai começar a conversar com vocês, então. Enquanto a Gabriela começa a apresentar ali, começa a sua apresentação, eu vou, então, ambientar a todas que estão aqui no nosso trabalho,
um prelúdio para a nossa apresentação, que é o seguinte: eu gostaria que todas aqui pensassem numa música muito interessante, que justamente se chama Prelúdio, e ela fala assim: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E assim a gente começa a nossa apresentação. Então, a gente traz aqui para vocês esse trabalho sobre docência compartilhada como promotora de horizontalidades. Meu nome é Gabriela, sou bióloga, sou professora na Rede Municipal de Canoas há 5 anos e resolvi esse ano, pelo convite e incentivo da minha colega Mariana, estar com vocês aqui no Saberes. Eu sou a Mariana, eu sou a Prof. Marê, sou pedagoga, trabalho na Escola Jacob Longoni, também trabalho na Escola Rondônia, trabalho na rede municipal, então, né, de ensino desde 2016, portanto, há 4 anos. Nós apresentamos uma proposta, passamos agora a apresentar uma proposta de ação metodológica, de abordagem dos conhecimentos, promovendo a horizontalidade em sala de aula. Bom, esse trabalho a gente desenvolve a partir da Escola Jacob Longoni, que é uma escola que fica situada no bairro Nossa Senhora das Graças, numa região não periférica da cidade, não fica nem no centro e nem nos bairros de periferia. É composta por um quadro discente de 410 alunas, 25 professoras, a secretária e as 5 funcionárias dos serviços terceirizados. Ano passado nós vivemos aquele movimento de reconstrução, de reelaboração do PPP, assim como todas as escolas, né? E para subsidiar uma das partes do nosso PPP, nós realizamos uma pesquisa com a nossa comunidade e que nos revelou, entre outras coisas, que tem lá uma visão tradicional de educação, né? Aqui entendida como a retenção das informações na memória de curto prazo. E esse contexto não periférico nos propicia a termos realidades bastante diversas, tanto nas construções familiares como nas questões sociais ali envolvidas. Então, como nós entendemos a horizontalidade, né? Porque o que nós queremos promover, então, é a horizontalidade nas aprendizagens, mas o que é essa horizontalidade, né? A horizontalidade é entendida como o envolvimento, né? A possibilidade de envolver todas as pessoas envolvidas nos processos de aprendizagem. É mesmo, como diz a Hux, uma construção de uma comunidade de aprendizagens, né? Onde não apenas ali a professora está trazendo os temas e desenvolvendo aqueles temas ali, mas sim professoras, alunas, outras professoras, a comunidade mais expandida também, né? É uma construção pelo coletivo das aprendizagens. Outra característica que a gente entende, né, como essa ideia de horizontalidade, é a participação das alunas em todas as etapas da aprendizagem, desde a escolha do assunto que a gente vai estudar, passando pela pesquisa para fundamentar esse estudo, a escolha de como fazer, o próprio fazer, e os processos avaliativos que a gente entende que são contínuos, né, ao longo de todas as aulas e não com uma periodicidade tão marcada. Essa ideia, então, esse trabalho, né, surgiu a partir de conversas que a gente teve, especialmente de uma experiência que a gente compartilhou a sala de aula em outubro de 2019, com uma turma de 8º ano, que ainda antes da implementação do novo referencial trabalhava corpo humano. Então, no final do ano, eu pedia para eles desenharem um painel do corpo humano em tamanho real, com posicionamento, tamanhos dos órgãos, e nessa aula, essas aulas costumam levar várias aulas, na verdade, né? Esse trabalho costuma levar várias aulas,
pensando nisso, a gente inseriu, então, uma trilha sonora para embalar esses desenhos das aulas, e com uma playlist que foi criada pela gente e que gerou várias reflexões. Ao longo da realização dessas atividades, né, as alunas, elas, então, estavam ali ouvindo as músicas, e a gente provocava que além de estar fazendo aquele trabalho, que também prestassem um pouco atenção nas músicas, né. Em seguida, nós realizamos uma roda de conversa para debatermos sobre as aprendizagens daquele momento, ali, daquela atividade dirigida, e também fizemos reflexões junto a isso, né, fizemos reflexões sobre o que queria dizer algumas daquelas músicas. Nós distribuímos as letras para os grupos e nós socializamos, então, as impressões a respeito daquelas músicas e como aquilo se relacionava com a atividade, né? A atividade ali do desenho. Então, esse momento foi riquíssimo, né? Nós tivemos, no geral, de 4 aulas ali, momentos de debate muito riquíssimos, o que nos motivou, né? O que nos instigou a pensarmos nessa proposta que nós vamos apresentar a partir de agora. Então, essa experiência, né, no final do ano de 2019, nos inspirou a propor para a equipe da escola a gente compartilhar a docência da disciplina de artes com o então 9º ano, que era a turma de 8º ano com quem a gente vivenciou aquela experiência. Então, a gente apresenta aqui a turma para vocês, e a gente tem um ano bem atípico, 2020, né? A gente teve algumas mudanças, mas essa é a nossa turma que inspirou essa proposta de pensar a docência compartilhada, né? Mais de uma professora em sala de aula, instigando as alunas a participarem de maneira mais ativa em todas aquelas tomadas de decisões que compõem, né, a sequência pedagógica que a gente implementa. Que alegria, né? Uma alegria pós-pandemia. Mas então, a gente trabalhando em 2 professoras em sala de aula, né? No mínimo 2, né? Para o entendimento de compartilhado, né? Trabalhando em 2 professoras em sala de aula. Nós nos deparamos com vários questionamentos, né? Conversamos com as nossas pares também, com outras pessoas, e lançamos uma pergunta, né? A docência compartilhada, ela favorece para a horizontalidade na composição das aulas? Em debates diversos que fizemos por aqui e entre nós, né? Nós achamos que sim, né? Que nós acreditamos que a construção do conhecimento, ele se dá pelas trocas mesmo, né? Então, a professora a mais ali em sala de aula, pelo menos uma professora a mais em sala de aula, ela já foi ver esse debate, né? Essa necessidade que precisa ter de trocas para a construção dos conhecimentos. Então, que dilui aquela percepção inicial de que o conhecimento ele se dá de uma maneira unilateral. É a professora que chega com o conhecimento em sala de aula, né? E traz aquilo ali como algo pronto e quase até como criado por ela, né? Então, esses diálogos, né, fazem ver que tudo está em processo, porque as contribuições possíveis feitas entre as professoras, dos conhecimentos, as trocas de conhecimentos que se dão no momento mesmo da aula, já faz ver essa questão do processo do conhecimento feito a partir das trocas. Então, essa nossa proposta de ação metodológica, ela tem por objetivo promover o espaço para manifestação de diversas falas na sala de aula, circulando e alimentando os saberes pelo diálogo. Junto com essa ideia de participação das alunas nas tomadas de decisão, na construção mesmo das aulas,
a gente encontra o Paulo Freire quando ele fala que uma pedagogia da autonomia, ela tem que estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. A gente entende que isso dá mais significado, né, aquele momento que a gente está ali em sala de aula, aqueles aprendizados. Até aqui a gente tem querido mostrar que esse chamamento, né, esse chamamento que a gente faz, esse chamamento que a gente faz das alunas para também se apropriarem, né, do processo todo, participarem como protagonistas no processo da construção do seu próprio conhecimento e também compartilhando os seus saberes com outras colegas, né. Então, como que se instiga aqui é uma participação bastante ativa, né, das alunas nas aulas, também essa participação, ela se revela nas avaliações, essa participação está nas avaliações, né, são avaliações que vão acontecendo de maneira contínua, e não é que toda aula tem uma avaliação, mas é que como é uma proposta que se dá muito pelo debate, muito pela participação, existem aqueles momentos que precisam ser refletidos, né, que precisam ser colocados em debates para ver se continuamos, como continuamos, se levamos para uma outra linha de trabalho, ou coisas desse tipo. É isso que a gente fala sobre avaliação contínuas, né, não exatamente uma folha lá que se avalia, um formulário que se coloca, mas tá sempre com uma atenção voltada para o processo todo e também para as aprendizagens que estão se dando ali, né. Então, isso tudo se encontra, como diz a Gabriela, se encontra, né, com aquilo que Beto fala sobre a educação crítica e participativa só se desenvolve em sintonia com processos reais de emancipação em curso e as reflexões teóricas que fundamentam tais processos. Então, quando a gente fala em avaliações, é quase como um plano de reflexões a respeito de tudo que está acontecendo. Então, a gente pensou, né, o desenvolvimento dessa ação metodológica, dessa proposta, a partir de alguns estímulos, né, digamos assim, em cada momento, a gente pensou na proposta sendo a partir desses momentos, um momento de apresentação, né, desse chamamento ao protagonismo das estudantes, e o debate sobre a viabilidade, né, foi um momento que a gente chegou a ter em sala de aula, ainda antes dessa situação de distanciamento. Então, a gente apresentou e ouviu, né, o que elas tinham para dizer sobre a viabilidade dessa proposta. A gente chegou a fazer também, a gente chegou a implementar a tempestade de ideias e escolha dos primeiros objetos de estudos, no caso da disciplina de artes. E aí, a sequência se daria a partir de uma exploração coletiva do objeto de estudo em diferentes referências, né? Então, a partir do momento que definimos por onde começaríamos a estudar a disciplina de artes no 9º ano, buscar referências das mais diversas daquele objeto de estudo, né? Uma formação de grupos não fixos e também por movimento inicial das alunas, né? Então, elas se agruparem pelas motivações delas, então, por afinidade ou por proximidade. A gente tem algumas turmas, alunas que moram próximas umas às outras, então acha a dinâmica de realização de trabalhos mais fácil através daí. E é isso, formação de grupos não fixos, porque a gente entende, né, que, como a Mariana trouxe, a gente passa por diversos conflitos no decorrer dos trabalhos, né, então, essa estipulação de que os grupos não são fixos, que há uma mobilidade, há um trânsito possível, né, até, talvez, a gente pensou por descoberta de novos interesses, né, então, na elaboração de uma peça teatral, por exemplo, alguém que inicialmente se propôs a trabalhar com um roteiro
fica ao longo do caminho do trabalho encantada com a parte de produção de cenário, há essa possibilidade, né? A gente determinou que isso seria importante, essa abertura de mobilidade dentro das escolhas que vão se apresentando. Isso, então, esses grupos, então, divididos, né, em áreas de interesse, vão ali coletando mais informações, né, produzindo conhecimentos e trazendo para o grande grupo, né, e esses conhecimentos, eles são socializados, né, em discussões e são feitos alguns encaminhamentos. A partir dos encaminhamentos, então, colocamos em prática aquilo que decidimos estudar, né, e que são as materializações, né, vamos materializar uma peça de teatro, um jornal da escola, uma pintura, talvez um grafite, coisas, o que tiver, o assunto que a gente terá escolhido, né. E a partir daí, depois, mesmo fazendo avaliações contínuas e por demanda, no final, a gente faz um fechamento, digamos assim, das impressões, do produto de conhecimento dali, né, de como nos transformamos, né, ao longo desse processo. A gente já vai terminar. Nós tivemos, então, a oportunidade, com aquela turma bonitona que apareceu lá na frente, nós tivemos a oportunidade de ter alguns encontros, né, e a gente, a tempestade de ideias que tivemos a oportunidade de fazer, surgiram esses temas, né, que aparecem aí no vídeo para vocês. Então, olha, são riquíssimos e muito diversos, vejam bem, que a gente muito sinceramente não conseguiria tudo isso num ano só, mas olha só que mentes criativas, né, como é bonito a gente ouvir o que as alunas têm para nos trazer, e como seria tão mais lindo, né, se a gente pudesse trabalhar em cima desses interesses mesmos, né, dos alunos. Essas são as nossas referências, que nos acompanhou na feitura desse projeto. Agradecemos muito o interesse por estar nessa mesa, o interesse pelo nosso trabalho. Obrigada, Gabriela e Mariana. Muito obrigada, muito linda a apresentação do trabalho de vocês também, né? Demonstrando o quanto do conhecimento científico ele pode ser construído, né? E despertado também através das artes. E para isso é imprescindível que tenha essa parceria entre os professores das diferentes disciplinas. Então, parabéns. Eu já... Ju, teu microfone está desligado. De novo, lembrando que a horizontalidade é um dos princípios aqui dos saberes e diálogo também, sabe? Então, assim, e vejo aí, essa escuta sensível a esses os alunos de vocês, essa experiência de docência com conhecimento colaborativo, não sei, ênfase no processo, metodologia, essa convocação que vocês fazem, sabe? Duplamente já, não só uma educadora, mas duplamente, há uma participação crítica dos alunos. É muito bom. A gente vai dar sequência. Eu vou chamar as professoras da MF Erna Virte, professora Graciela Stefanello, Márcia Gamba, Sandra Krupp, Tatiane Nardim. Elas vão falar sobre a docência compartilhada e o trabalho com os múltiplos níveis de aprendizagem em tempos de pandemia. O relato de experiências. Olá, então, muito boa tarde a todos e a todas. Nós começamos agradecendo por mais a oportunidade de um encontro, já que esse é o nosso terceiro ano consecutivo aqui no Saberes, e relatamos as nossas experiências docentes. Com extrema alegria, falando do sucesso, né, desse trabalho, onde começamos, então, como 2 professoras, e hoje somos 4. Apesar desse contexto tão desafiador, né, tão complexo quanto da pandemia, ainda assim conseguimos manter as nossas regências unidas, né? Então, eu sou a professora Sandra, e vou passar agora para vocês, então, os nossos slides de apresentação. Só um minutinho, só tem que ficar carregando.
Enquanto isso, a gente pode ir falando da escola que nós atuamos, que é a MF Erna Wirth. É uma escola que fica situada num bairro de vulnerabilidade social. Nós temos muitas crianças carentes, muitos estudantes de inclusão, mas também temos, né, o orgulho de pertencer às escolas associadas da Unesco, porque temos lá na nossa escola, por objetivo, sempre incentivar, promover novos projetos de pesquisa. É um espaço aberto de criação para professores e estudantes, né? E o resultado desse trabalho todo sempre socializado com a comunidade. Então, somos gratas também a esse espaço que nós temos de fazer, né, o nosso trabalho, nossas experiências docentes. Eu vou usar sempre o verbo nós, o pronome nós, desculpa, porque é a alma do nosso trabalho. Somos professoras de um segundo ano, regentes de um segundo ano, 3 turmas, com 75 estudantes, e sendo que 17 são inclusões. Né? Por quê? Porque nós acreditamos e investimos na docência compartilhada. Né? Esse é o nosso propósito. Porque a gente entende que, a partir do momento que nós socializamos com todos os estudantes as nossas práticas, as nossas diferentes formas de dar aula, nós conseguimos beneficiá-los, porque eles podem tanto recorrer a uma forma como o professor explica, quanto a outra. Eles podem circular por espaços diferentes de aprendizagem. No momento que nós nos apresentamos, nós sempre dissemos, nós somos as 4 professoras de vocês, né? E a partir disso, se abre toda uma oportunidade, né, de atingirmos esses diferentes níveis de aprendizagem com as nossas diferentes formas de explicar, né, as atividades. Outra motivação para a gente seguir com esse trabalho é que nós nos sentimos, assim, fortalecidas com esse apoio mútuo, tanto quanto com as responsabilidades, quanto as nossas trocas de experiências didáticas, de criatividade, né? É um trabalho extremamente gratificante, porque está certo, né? Ao longo desses anos foi cativando outros colegas, e assim vai favorecendo a nossa atuação e promovendo as aprendizagens dos nossos estudantes. Eu vou passar para a Prof. Tu me dá um momento, Sandra, porque ele está dizendo que eu não estou autorizada a compartilhar a tela. Daí acho que eu vou precisar de um... Estou tentando... Mas eu posso dar continuidade, então. Eu dou continuidade aqui. Né? Eu inicio, então, né, com a fala, com uma citação, então, do Hugo Beyer, que diz assim, né, que o professor ele passa a ter a companhia de outro docente em sala de aula para conseguir trabalhar com a demanda da diversidade e da especificidade do processo de aprendizagem que cada aluno que está presente na sala de aula. A gente sabe que na nossa realidade é quase impossível a gente ter 2 professores trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então, como que se dá a nossa docência compartilhada? A gente compartilha as crianças, a gente consegue construir autonomia para que, assim, ó, daqui um pouco eu explico de uma maneira que a criança não entende, ela tem autonomia de sair da minha sala e partir para outra prof, para a prof. Sandra, para a prof. Márcia, para a prof. Grace, que explique de um outro jeitinho e eles conseguem aprender. Então, é um aprendizado de 4 professores, são 4 olhares diferentes sobre aquela mesma criança. E a gente já conseguiu resultados muito bons, assim, no processo de alfabetização deles, né? Então, antes de começar as aulas, lá no início de fevereiro, a gente se reuniu, a gente estudou, né? Como que a gente ia integrar 75 alunos juntos, né? Organizamos os nossos materiais, o nosso trabalho, né? E começamos o ano presencialmente. Detalhe,
todos juntos. Arrumamos, a direção nos emprestou uma sala grande, colocamos as 75 crianças juntas, apresentamos a proposta, falamos que nós seríamos 3 professoras, 4 professoras e não uma só, né? Eles entenderam, né? Na reunião de pais também, sempre as 3 turmas juntas. Os pais podem recorrer a qualquer uma das professoras, todos podem ajudar, né? E o legal é que muitos pais já conheciam a nossa proposta, porque como vem de outros anos, né, muitos pais já conheciam, então foi bem tranquilo a aceitação. A gente já tinha começado, então, esse processo de partilha, né, quando a gente foi pego de surpresa, então, pela pandemia, né? Como continuar, então, essa docência compartilhada, agora sem a presença física das crianças, né? Então, a primeira coisa foi dar continuidade na criação e na construção de vínculos, porque a gente recém estava criando vínculo com aquelas crianças. Nós organizamos grupos de WhatsApp, optamos por fazer os grupos separados, para não dar muito tumulto, né, de pai, enfim, mas assim, nós 4 somos administradoras, nós interferimos, nós conversamos com todas as crianças. A questão do acolhimento, a gente chama eles no particular, pergunta se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa, né? Sempre as 4 professoras juntos. Lá no início, então, a gente optou muito pela criação de videoaulas, né? Para que todos os estudantes, eles pudessem continuar criando esse vínculo conosco. A gente mostrava a nossa cara, né? Eles estavam nos vendo todas as semanas. Mesmo a gente não tendo conhecimento, a gente se uniu, a gente se juntou e a gente sabia que a gente ia estar junto nessa, né? Então, a minha parte é isso. Agora eu passo para a Prof. Márcia, então, que vai dar continuidade na apresentação do trabalho. Boa tarde, eu sou a Prof. Márcia. Márcia, deixa eu chegar no teu slide. Sim. Agora continua, gente. Bom, então, o nosso planejamento, ele é único e ele acontece semanalmente por reuniões virtuais. Mas nós vamos muito além dessas reuniões virtuais, pois nós nos comunicamos diariamente por nossos grupos de WhatsApp. Ali nós colocamos nossas ideias, as nossas sugestões e o principal de tudo, o nosso apoio. Ali nós nos apoiamos umas à outra e tudo isso pensando em atender a demanda desses diferentes níveis existentes, né, de aprendizagem, tá? Em alguns momentos, nós também contamos com a participação de professores das nossas complementares, que também aderiram à nossa proposta, que estão sempre disponíveis, né, a participar desses encontros, dessas reuniões, a participarem de tudo. Nossos encontros virtuais, eles sempre acontecem com as 3 turmas unidas, as 3 turmas juntas e com as 4 professoras presentes. Nunca somos só, nós estamos sempre juntas, tá? Eles são planejados com antecedência, sempre pensando em potencializar as diferentes habilidades, né? Nesses encontros virtuais também a gente procura sempre atividades lúdicas, atividades práticas, para que assim a gente consiga atingir principalmente as nossas crianças, os nossos estudantes de inclusão, né? Mais uma coisa que é importante nos encontros virtuais sobre o compartilhamento é que nós, professores, também somos humanos e também temos dificuldades com a internet, né, e com a tecnologia. Então, nós 4 ali, quando uma cai, a internet não está funcionando, a internet trancou, tem a outra que vai ali, que vai socorrer, que vai suprir aquela necessidade e que a nossa aula vai seguir adiante sem ter nenhum prejuízo, né? E isso também é importante da atividade compartilhada. Caiu o slide? Caiu o slide. Tá, eu vou seguindo então, tá? E aí vem as práticas motivadoras. Nesse próximo slide, tinha ali algumas figuras
do nosso projeto que foi apresentado no Encontro Municipal de Artes sobre a artista Rita Boss. Tá? Antes de lançarmos esse desafio aos nossos estudantes, nós, professoras, nos desafiamos a fazer ele. Então, isso a gente considera como uma prática motivadora, né? Todas as nossas atividades, nós tentamos incluir algum tipo de prática, alguma situação prática, para duas situações. E a gente sempre faz antes, né? A primeira é que estimule eles, ao ver o professor realizar aquela atividade, que estimule eles a fazer e a participar, e que a gente consiga alcançar todos os nossos estudantes, né? Inclusive principalmente os da inclusão. Tá? E aí eu passo agora para a nossa TEB, especialista de inclusão, a professora Graciela. Bom, peço desculpa que, como a Márcia falou, todos nós acabamos sempre tendo algum problema com internet, conexões e tudo mais, e já aproveitando o gancho, então é isso que é compartilhar para não sobrecarregar, né, Márcia? A gente está sempre juntas. A gente começou a pensar, então, sobre essas múltiplas aprendizagens e como seria esse olhar horizontal, né? Então, além de olhar e pensar em igualdade, a gente apostou, então, na equidade, né? Equidade, em adaptar as oportunidades para todos. Então, a partir desse pensamento da equidade, a gente, então, começou... sem slides, agora eu vou ter que pegar uma colinha aqui para dar sequência. Então, pensando nessa questão da equidade, a gente começou a apostar, então, nas atividades práticas. O quanto essas atividades práticas podiam, então, auxiliar as inclusões. E quando eu falo inclusão, a gente não está falando somente de crianças com deficiência, né? No fato também de incluir todos nas atividades. Então, essas práticas, para eles, funcionam como estímulos, né? As crianças se sentem mais integradas, né? A gente faz com que eles participem, eles estão no mesmo movimento dos colegas, apostando, então, na questão das aprendizagens significativas, né? A gente busca, então, a potencialidade de cada um, a habilidade, né? Para fim de desenvolver, então, novas aptidões. Então, através dessas atividades práticas, e pena que o slide não está mostrando, a gente apostou aí em construções. Então, por exemplo, a gente já fez uma conexão aí com um menino chamado Gabriel, que ele é cozinheiro e tem síndrome de Down. Então, a gente fez essa conexão, as crianças conversaram, souberam sobre ele. Então, trabalhamos questões de receitas para poder envolver. Eles fizeram as práticas de receitas através dessa atividade do Gabriel. Também, a fim, então, de desenvolver novas aptidões, porque fora do presencial aí, a gente vai apostar em que eles consigam se desenvolver. Então, no momento em que eles conseguem fazer uma receita sozinho, eles estão indo além, se superando cada vez mais. A gente também pensou de que forma conseguir alcançar aqueles estudantes que não tinham acesso à internet ou que não tinham a habilidade em como manusear e tal, para conseguir participar. Como a gente faz essas atividades online, os encontros virtuais aí, apostando em jogos, a gente, então, criou jogos que foram entregues, né, no presencial, para que eles pudessem também interagir. E aqueles que têm o acesso à internet, mas não sabem como manusear ou como fazer, a gente tinha ali uma amostra de uma das nossas meninas, em que a gente, na semana ali das crianças, apostou em que cada um falasse sobre o seu brinquedo. Então, ela podia mandar para a gente uma forma de expressão, falando como era aquele brinquedo, que cor, que tamanho, o que usava. Então, a forma de expressão
também é o estímulo de uma habilidade, né? O resultado do nosso trabalho, então, trabalhar em docência compartilhada é mais do que trocar ideias, horários, estudantes e deveres. É necessário o desprendimento do eu. Então, a gente foge da questão de minha turma, meu aluno, a gente trabalha o nosso, né? Então, no momento em que se faz esse desapego do meu, a gente consegue fazer melhores trocas, a gente faz o compartilhamento para não sobrecarregar, porque nesse momento todos estamos trabalhando muito mais do que o normal, né? O dito normal, mas compartilhando se tem essa troca maior. Esse olhar com as inclusões também se espalha, né? A gente consegue visualizar de uma forma mais completa. E essa questão do compartilhado, nessas múltiplas aprendizagens, a gente já vê frutos, né? A escola, na Virt, é uma escola que tem essa visão de compartilhamento, né? Tanto é que o projeto da escola para o ano que vem isso ser ampliado para a escola toda, então de 1º a 5º ano vai ser trabalhado compartilhado. Então é um projeto que já está abrangendo a escola inteira. Eu acho que era isso, meninas. Tentei ser rápida e breve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e desculpa pela falha. Obrigada, meninas. Nesse modo virtual, as falhas tecnológicas acontecem, né? Foge do nosso alcance. Parabéns pela fala de vocês. Eu fiquei pensando, né, enquanto diretora de escola infantil, na minha escola, a gente atende só crianças de pré-escola e a gente tem a realidade das crianças de Jardim 2 que vão para o fundamental. E o quanto as famílias se mostram aflitas, assim, por esse momento. E eu acredito que as crianças, principalmente as que estão na fase de alfabetização, seja muito mais forte, né? E esse trabalho de mais de uma professora, não só a professora da turma, mas essa equipe de professores juntas, eu acredito que também transmita para as famílias uma segurança com relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, parabéns mais uma vez. Eu gostaria de chamar a atenção rapidamente, né, o quanto a gente vem aqui agora com duas temáticas que são a mesma temática, que é a docência compartilhada, mas que a gente tem recortes totalmente diferentes, né, e aí a gente vê agora aqui outras questões que são que emergem dessa outra docência compartilhada, como equidade, essa não solidão, né, nesse trabalho, nessa prática, esse desprendimento do eu achei muito bom falar disso, sabe, esse desprendimento, nosso trabalho ele é coletivo e colaborativo, a gente, na verdade, é uma educação, não tem como pensar no eu, né, nós sempre, talvez, enfim, abertura ao outro. Eu chamo agora o 6º grupo e último grupo da mesa a apresentar, são os professores das EMEIs Bem Me Quer, Beija-Flor, Carrossel e Vossara. Professora Ellen Maísa, Adriana Vidalete, Helenira Guiar, Gláucia de Oliveira, Valmir dos Santos, isso. Eles vão falar vão fazer reflexões do grupo, bricolagem, como manter os vínculos na educação infantil de Canoas em tempos de pandemia. Bom, então, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde, para apresentar, então, o trabalho do nosso grupo. Como a Anise já nos apresentou, é as reflexões do grupo Bricolagem, como manter os vínculos na educação infantil de Canoas em tempos de pandemia. Então, nesse primeiro momento, a gente gostaria de nos apresentar quem é esse grupo, né, o Bricolagem. Então, nós somos hoje compostos de 5 docentes da educação infantil de Canoas. Então, temos a professora Ellen Maísa, da EMEI Bem Me Quer, eu, da EMEI Beija-Flor, a Helenir, da EMEI Carrossel, a Gláucia da Vossara e o Valmir também da Vossara. Então, nós somos professores, né, pesquisadores e muito comprometidos com o nosso fazer, e a gente tem o costume de se encontrar para conversar sobre questões da educação,
E, então, daí que vem, dentro dessas nossas conversas, nossos diálogos, surgiu, então, a oportunidade de escrevermos juntos esse artigo que estamos hoje lançando aqui no Saberes em Diálogo. Convido, então, a minha colega Ellen para fazer a explanação da próxima lâmina. Boa tarde. Estou conseguindo ser ouvida bem? Sim. Ok, obrigada. Então, enquanto um coletivo de profissionais de educação, e especialmente da educação infantil, aqui no município de Canoas, né, este artigo, este ensaio, na verdade, né, esse convite a refletir sobre educação no contexto de pandemia, nos trouxe uma indagação, né, uma questão pedagógica. Como somos educação neste contexto que é de segurança sanitária, né, de pensar a segurança sanitária no país. E como todos estamos vivendo, né, o afastamento social foi uma estratégia, uma das estratégias elencadas pelos gestores dos municípios e em vários lugares do mundo, mas aqui a gente fala da nossa realidade, né, no Brasil, foi elencado como algo que pudesse conter ou minimizar essa aceleração de contágio. Nós, enquanto profissionais de educação e professores de educação infantil, nos colocamos a pensar sobre como, então, a escola infantil, ela se coloca neste contexto como um lugar de educação. Então, a gente fica pensando primeiro num cenário mais macro, e aí trazemos a resolução do Conselho Nacional de Educação, que foi um primeiro movimento que a gente teve de prerrogativa, de orientação, de imperativo legal, educacional, que, embora não seja sobre educação infantil, trouxe essa possibilidade para a gente poder pensar, então, um ensino não presencial nas escolas de educação infantil também. Mas esse pensar ser escola, ele não poderia estar desarticulado do que nós temos de especificidade do nosso nível de ensino, que são as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular, né, um falando sobre os direitos de aprendizagem, outro colocando em foco as práticas pedagógicas, e como, então, pensaríamos tudo isso num contexto pandêmico. Especificamente em Canoas, que é o nosso contexto local de pandemia, nós tivemos alguns movimentos aqui da Secretaria Municipal de Educação, trazendo algumas orientações deste ensino não presencial, né? Uma vez que, mesmo não estando no espaço físico da escola, teríamos que resguardar os princípios e fins da educação brasileira em relação à qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, mas também assegurar as nossas especificidades de rede, que são o referencial curricular de Canoas, né, e também, por último, agora emitido em setembro, a resolução do Conselho Municipal de Educação, que traz de forma um pouco mais detalhada, minuciosa, toda essa organização curricular. Pode passar, por favor, Adri. Bom, então estamos, então, perante um grande desafio, dentre tantos que temos agora na quarentena, né? Que é o quê? É nos afastar dessa instituição educativa de tijolos, de paredes, de janelas, pensando o ambiente doméstico como um grande provocador de aprendizagens. E nós, enquanto este coletivo, pensando em todas essas nossas vivências, mas principalmente pensando como a criança está sendo posicionada e a escola infantil posicionada neste contexto de pandemia, entendemos, então, que o nosso currículo, o nosso ser escola e fazer docência, ela tem que ser a vida, ela tem que ser o cotidiano. Então, a gente acolhe aqui uma expressão de Broger e Ullmann, né, que a vida é o currículo, ou seja, aprendemos pela vida cotidiana.
E para melhor explanar essa ideia, pode voltar um pouquinho ali, Adri, nós pensamos e colocamos nesse texto aí algumas palavras-chave que nos auxiliam, né, que nos ajudam a ampliar essa ideia de cotidiano, de vínculo e principalmente da intencionalidade pedagógica do professor. Então, nosso recorte para a construção das análises das situações foram as práticas pedagógicas de 10 EMEIs. Os dados foram coletados no Facebook e Instagram, de abril a outubro de 2020. Pensando nas questões éticas envolvidas nas pesquisas, fundamentadas em Pereira 2011, nós elaboramos alguns critérios éticos para a construção dessas análises. Por exemplo, a não divulgação do nome das EMEIs e nem dos profissionais envolvidos nas práticas que foram analisadas. Então, nós pegamos 2 propostas de creche e 2 propostas de pré-escola, dentre essas 10 EMEIs que foram selecionadas para serem analisadas as práticas, levando em consideração os direitos de aprendizagem e os campos de experiência da BNCC e RCC, que constitui o currículo da Prefeitura de Canoas. Então, quais são as nossas percepções? Assim, em relação à creche, a infantilização e caricaturização da infância. Então, as experiências acabaram refletindo muito uma prática centrada numa criança que não é um ser histórico, assim, bem diferente, um ser histórico e geográfico. Então, houve uma infantilização muito grande das práticas, utilizando uma linguagem caricata das crianças pequenas e bem pequenas e bebês, atribuindo a essas crianças um deslocamento como ser social e cultural. E na pré-escola, o caráter formativo e preparatório dessas crianças, independente de ser Jardim 1 ou Jardim 2, para o ensino fundamental. Então, foram práticas muito escolarizantes, não pensadas numa pedagogia da infância e sem diálogo nenhum com BNCC, RCC e muito menos com DCNEI. Essas práticas ficavam evidentes nas redes sociais e nós tivemos como critério para selecionar essas 2, da creche e 2 da educação infantil, as práticas que mais se distanciavam dos discursos dos documentos legais que compõem a educação infantil no Brasil. Pode passar, Adri. Pode passar, Adri, tem 2 imagens, por favor. Bom, então, o nosso artigo também conta com um tópico sobre saúde mental, né? Nesse período de pandemia, né? Então, é um convite aí para nós, enquanto educadores, revisitarmos as competências socioemocionais, né? Até fazer uma análise da nossa prática, assim, como que tá o trabalho, né? Focando nas competências, então, socioemocionais, como docentes. Outro aspecto também bastante relevante é a questão da convivência, né, na qual todos nós fomos privados, né. E a convivência dentro da psicologia, ela funciona como um fator de proteção para a saúde mental. Então, na medida em que nós passamos a viver no isolamento social, então esse fator de proteção ficou bem aquém, né. Com certeza todo mundo deve ter percebido isso, né, geral. E também, nesse momento, é um outro convite para a gente revisitar aquele pilar da educação, né, que é o aprender a ser, né, lidar com essas situações aí desafiadoras, nós enquanto profissionais e também, de alguma forma, trabalhando ali com as nossas crianças, família e escola, né, gente, a questão dessa forte equipe, né, que é extremamente importante e sabemos que a nossa prática pedagógica, ela não se dá sem essa interação com a família, e por isso que a gente fala em guarda-chuva de interações, né? Porque antes a nossa interação era diretamente com a criança. Hoje a gente precisa fazer todo um trâmite, né? Acessar as famílias, cada uma com a sua rotina, né?
para aí sim poder realizar essa prática pedagógica em busca dessa qualidade, né, que a gente tanto almeja, assim. Também surge aí uma oportunidade de a gente ter um novo olhar para a saúde mental nos espaços escolares, né, um alerta, assim, para a gente também, enquanto profissionais, trabalhar. Essa imagem que nós trazemos ali com a mãe, né, com os filhos, né, isso é uma imagem que não só a família das nossas crianças passou, mas nós também, né, como educadores, pais de família, enfim. E lembrando sempre, né, somos seres biopsicossociais. Então, realmente a gente acaba tendo aí sérios desafios nesse período de pandemia, né, tendo que agregar a nossa prática docente com todas as outras responsabilidades. E para quem quiser, assim, se inteirar um pouquinho mais, o Ministério da Saúde, através da Fiocruz, elaborou, então, orientações especificamente para as crianças nesse período de pandemia. Então, fica aí esse convite. Pode passar. Só encerrando, né, para falar o quanto foi difícil, o quanto foi desafiador para nós sermos escola, né, levar o nosso pedagógico para dentro dos lares das crianças, né, e para isso precisamos contar com a família, principalmente, se antes, para a gente ter um aluno, a gente precisava da família, agora, né, mais do que nunca, isso ficou para a gente muito claro, e que quando isso volte, né, quando volte a ser presencial, que essa comunicação não se perca, né, que a gente não se esqueça o quanto é importante a gente estar ali com a família, né, e o quanto foi desafiador a gente ter que repensar, reelaborar nossos aprendizados para ser presença sem estar presente, né, abraçar sem os braços, né, enfim, e assim a gente desenvolveu a nossa pesquisa. Nós começamos esse grupo lá no início, quando a gente nem pensava em se ter, né, pandemia. E nossos encontros acabaram sendo sempre virtual, um ou outro, né, que aconteceu de forma presencial. E aí a gente, né, ia pensando de toda a situação e o que trouxe de aprendizagem. E uma coisa, assim, ficou muito certa, né, que o nosso saber teve que transpor os muros, não foi fácil, não está sendo fácil, e essa nossa viagem, a gente levou muita bagagem, deixou muita bagagem pelo caminho, né, porque os caminhos são muitos, são tortuosos, alguns foram mais fáceis de se seguir, outros não, a gente errou, a gente acertou, e enfim. Adri? Oi, sim, complementando então a tua fala, né, Glaucia, de todos os colegas, acho que daqui para frente, da gente seguir em pensar nesses caminhos que se abriram, esses caminhos novos, nem todos são retos, né, e outros a gente vai descobrir ao longo desse percurso e dessa experiência pandêmica, mas que a gente nunca perca a nossa intencionalidade pedagógica. Acho que tirar desse período para depois, no presencial, a gente fazer essa escuta cada vez mais responsiva das crianças, para a gente poder reafirmar nossa intencionalidade, para a gente conseguir fazer da educação infantil um lugar fértil, um lugar responsável, né, um lugar onde as crianças elas consigam se desenvolver dentro de todas as suas potencialidades. Então, no final de tudo isso, que a gente possa retornar para o presencial muito mais certos, né, da importância desses vínculos afetivos e do nosso papel na vida desses seres tão pequenos que nós temos, né, ali como atribuição conduzir por aquelas horas dentro daquele espaço escolar. Então, aqui a gente deixa o nosso muito obrigada e os nossos contatos de e-mail. Obrigada a todos. Parabéns ao relato do grupo. Muito bom ouvi-los, principalmente para quem está, né, na educação infantil e sabe, assim, viveu isso na pele, assim, do quanto tem sido dor para nós, né, trabalhar nesse formato. E ali a vida como currículo, né, aquela situação que apareceu logo no início, é isso que os documentos vêm nos dizendo a todo tempo, e como outras vezes eu já disse, esse momento a gente está sendo colocado à prova, né, para realmente
mostrar o que a gente entende ou vai passar a entender sobre o currículo, a vida como currículo, né? Então, muito obrigada pelo relato de vocês, encerrando, então, a nossa rodada, né, de relatos da mesa. Fica agora a gente, ali pelo chat, pode se inscrever quem quiser fazer alguma pergunta para os apresentadores ou alguma consideração. Lembrando também que está no chat o link para preencher a presença, né, para depois receber o certificado. Enquanto os colegas, enfim, se alguém quiser se cadastrar ali no link ou fazer algumas perguntas para algum dos nossos participantes aqui da mesa, né, eu não posso deixar de comentar que a gente, de alguma forma, a gente tem um outro trabalho que fala também de um coletivo de docentes, né, não na mesma escola, cada um em sua escola, eu sei que tem 2 docentes aí na mesma escola, mas é um coletivo de docentes que senta, intelectuais que pensam junto, então, no caso aqui, a educação infantil. E pensando assim, essa valorização dessa educação infantil, o que é negociável, inclusive, sobretudo, apesar de tudo, nesse momento de pandemia, sabe? É bem importante, assim, alguns apontamentos que o grupo traz para a gente refletir, né? O que é importante e negociável, apesar de uma pandemia. Então, eu não sei se já tem alguma pergunta no grupo, se alguém quer fazer alguma pergunta diretamente para algum dos participantes, sobre algum tema, enfim, questão aí que chamou a atenção ao longo das apresentações. Eu gostaria de falar rapidinho, Juliane. Por favor. Acho que hoje a gente teve uma tarde bem produtiva, porque todos estamos passando por uma mesma situação, apesar da realidade de cada um, né? Realidade da escola, realidade de turma, realidade de vida pessoal, porque esse estado pandêmico, ele tem nos mostrado o quanto nós somos muitos em um só o tempo inteiro. Mas algo que tem me chamado muita atenção e que me chamou muita atenção nos relatos de hoje é o quanto é importante nós, enquanto profissionais de educação, conseguirmos provocar uma experiência educativa nessas crianças, apesar do distanciamento, né? O quanto esse cotidiano, que é o ambiente de casa, ele era visto antes, mas talvez não com um olhar um pouco mais sensível, uma escuta um pouco mais apurada quanto agora, e o quanto esses trabalhos eles puderam trazer de forma muito rica, o quanto esses profissionais que nós temos na rede se debruçaram a poder fazer essa transformação, porque somos diferentes, né, é uma situação muito inédita, mas somos diferentes e vamos ficar diferentes, estaremos diferentes, porque a experiência ela é inédita. Então, eu deixo aqui o parabéns a todos os colegas, né, não é fácil a gente trabalhar na perspectiva de uma ação fértil na escola, mas tenho certeza que muitos têm sido os esforços, e muitos serão depois que a gente pode se encontrar, né, nesses saberes, e saber que não estamos sós, né, que a caminhada ela não é solitária. Então, parabéns a todos, e que venha 2021, né? É isso aí, a gente usa o termo, né, isolamento físico, e no caso da educação, e mais especificamente aqui da educação de Canoas, isolamento só físico mesmo. A gente teve aqui vários exemplos de trabalho, de docência compartilhada, de coletivo docente, de diálogos docentes, trocas, artesanias, autorias, enfim, é inspirador para a gente, que às vezes ainda acha difícil e não é fácil mesmo a educação, mas eu acho que aqui a gente tem um exemplo de como a gente consegue junto, né, fazer as coisas e pensar junto. Mais alguém quer fazer alguma colaboração final? Ali no chat eu acho que não tem nenhuma pergunta. Eu só queria fazer uma colocação também, agora ouvindo a Ellen falar, fiquei pensando, né, que uma das coisas que a gente não sei, está aprendendo, ou enfim, vai levar da pandemia, eu vendo assim de modo geral, é o quanto essa parceria escola-família, antes nós tínhamos muito assim, numa posição acomodada, como se a família tivesse que nos trazer coisas para a escola, é a família que tinha que estar junto com a escola. E eu percebi assim, o quanto a gente fez um movimento contrário, da escola sair
zona de conforto, enfim, e fazer essa busca junto às famílias, né? A gente fazer esse movimento contrário, né? Então, acho que isso foi bem positivo. Acredito que no futuro próximo, né, a partir de agora, acho que vai haver um equilíbrio nesse sentido de não só a gente esperar por parte da família, mas a gente também fazer a nossa parte de buscar estar junto com essas famílias. Também gostaria de fazer uma colocação, só com relação à nossa análise das imagens, porque muitas vezes alguns estabelecimentos de vínculo pareciam que eram muito distantes da realidade em que as famílias estavam vivendo. Então, acho que tem que ter toda uma sensibilidade também com as famílias e muito mais com as crianças. Então, continuar respeitando esses direitos, mesmo em tempos de pandemia, é muito importante para as crianças, né? Mesmo com o auxílio das famílias, mesmo não sendo espaço de vida coletiva, onde eles fazem tudo juntos, dormem juntos, tomam café juntos, acordam juntos, brincam juntos, e eles estão isolados, as propostas devem, sim, respeitar as infâncias de uma forma coletiva, de forma que a participação e o protagonismo apareçam. E, infelizmente, em algumas situações a gente não via isso. Muitas vezes, o tempo de planejamento, que muitas vezes a gente reclama que não tem, estando em casa, sei que não é muito fácil, eram trocados pelo Netflix, e a qualidade das propostas estabelecidas para as crianças, para as infâncias, num construto de experiência pandêmica, era muito pior do que o oferecido se elas estivessem fazendo outras coisas. Então, nosso grande mote era que vínculos estão sendo estabelecidos. O texto nos traz a pensar e nos trouxe a pensar que vínculos e que possibilidades, na verdade, poderiam ser estabelecidas nesse período de pandemia. Obrigada, Valmir. Alguma última colocação? Não? Deixa eu só conferir uma última vez o chat. Eu quero aproveitar, eu não sei se a Anise quer também se despedir, eu quero agradecer a presença de todos os participantes que aí ao longo desse ano pandêmico, com todos os desafios, continuaram trabalhando e muito mais se ressignificaram, trabalharam de forma coletiva, abraçaram novas tecnologias, como a gente viu aqui também exemplos, no caso da própria Ana Margarida, lá de Portugal, que já tem um trabalho belíssimo, né, tipo assim, que ninguém vai ficar para trás. Eu anotei, inclusive, uma frase que ela colocou: um mundo diferente é possível, se eu não me engano, ela coloca num dos slides dela, né, e apesar dos apesares, apesar que as coisas não são perfeitas, não ocorrem da forma como a gente gostaria ainda, eu vejo um movimento muito bom, a partir não só dos saberes, mas a partir de cada educador que se desafiou e que foi buscando, enfim, formas de se relacionar e criar e manter esses vínculos, né, por mais difíceis que fossem. Tem muita coisa ainda para melhorar, sobretudo até na educação infantil. O próprio grupo Bricolagem que nos aponta algumas questões, mas eu penso que a gente aceitou o desafio, né, e o fato de nós estarmos todos juntos aqui agora, conversando, dialogando sobre a nossa prática, realmente, assim, é um bom exemplo disso. Obrigada a todos que vieram como ouvintes, quem se desafiou o ano inteiro e escreveu e estava aqui agora. Obrigada, parceira Anise, diretora maravilhosa, que está aqui me acompanhando na mediação. Obrigada, também quero me despedir, parabenizando mais uma vez a todos os relatos. E é isso, assim, muito bom poder participar. Obrigada, Ju, pelo convite, né, de participar na mediação e também ter a oportunidade de ouvir esses relatos que, do início ao fim, né, foram muito, muito enriquecedores e trouxeram muitas reflexões, sugestões, possibilidades. Então, muito obrigada e parabéns a todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, bom tchau. Descanso. Boas próximas mesas para vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. No Brasil. Venha nos visitar.
Quando puder, quando esta confusão passar, irei, de certeza. Fiquem bem, adeus. A gente tem vinho aqui também, viu? Eu sei. Não são tão bons, mas a gente tem. Adeus, fiquem bem. Obrigada.